Qual contexto eu usarei para responder essa pergunta? Como fazer boas perguntas? Eu usarei o contexto que muito lhe interessa, que é o contexto do pitch de vendas. Então, o que eu vou falar a seguir é inédito, eu nunca disse isso daqui antes. E eu tô falando em primeira mão. Vem comigo. Quando você está conversando com o lead, quando você está expondo o seu pitch de vendas, quando você traz a solução para ele, quando você explica para ele que você sabe a dor que ele tem, a dor que ele passa e que você tem a solução para aquela dor, em determinados momentos você precisa fazer uma sequência de 3 perguntas. Essas 3 perguntas, elas têm uma função cirúrgica na hora do pitch de vendas. Carol, mas que horas do pitch eu vou fazer essas perguntas? Na hora das objeções. Olha, você está se antecipando. Não é a audiência que tem uma pergunta para você. É você que volta uma pergunta para a audiência. É cirúrgico. Nessa primeira pergunta, a função dessa pergunta é aproximar a audiência do problema que ela tem. Então, a única função dessa pergunta é aproximar. Olha, você tem um problema e ele está perto de você. A segunda pergunta, que pode ser imediatamente após a primeira, é uma pergunta que vai gerar tensão. Ou seja, você trouxe o problema para perto da audiência e agora o que eu faço com esse problema? Eu crio uma situação de tensão ali, um desconforto que ele é crescente. O lead, ele precisa ficar desconfortável quando você fizer essas perguntas para ele. E a terceira pergunta é uma pergunta que vai dar uma escolha para sua audiência. Então vem comigo. Primeiro, o lead está ali te ouvindo, você faz uma pergunta que aproxima ele do problema que ele tem. Aí ele, opa, eu tenho um problema. Segundo, você causa um desconforto. Ele, se você continuar com esse problema aqui, não vai dar certo. E a terceira pergunta é uma pergunta de escolha. Você dá para sua audiência, você dá para o seu lead 2 opções. Você quer continuar assim o resto da sua vida ou você quer seguir por esse caminho? Todas as vezes que você faz esse trio de perguntas, uma pergunta de aproximação, uma pergunta de tensão e uma pergunta de escolha, a chance da sua audiência fechar, a chance do seu lead comprar é infinitamente maior.